Boa tarde a todos. Eu decidi hoje preparar uma palestra para confundir ainda mais a vocês sobre a meditação. É como todos os conhecimentos, que tem que ver com a experiência. Ao começo, é pré-escolar. Meditação é muito fácil. Prestar atenção na respiração. Todos nós respiramos. E fazemos. Funciona, ajuda. Depois, não somente a respiração na nariz, pode ser respiração do abdômen. Depois, tem que percorrer o corpo, atenção plena no corpo, pele, carne, osso. O tema que quero falar é a visão integral da meditação budista. Esse é o tema que quero falar. Então, tem diferentes técnicas divulgadas hoje pelos mestres da meditação. Tem nomes que talvez para você não nunca escutaram, mas são importantes. E vocês podem pesquisar na internet, Google, por exemplo, Mahasi Sayadaw, Goenka, alguns sabem, não? Phawak Sayadaw, tradição tailandesa das florestas, que é representado pelo Ajahn Chah, Upandita Sayadaw, Chamyen Sayadaw, Mestre Sen Yen do Chan do budismo chinês, e Mingyur Rinpoche, que divulga muito sobre a meditação pertencendo ao budismo tibetano. E ainda mais novos, temos a venerável Analayo, que é alemão, e venerável Chiru, que é Malásia chinês. Então, todos eles estão divulgando, ensinando meditação. Mas são diferentes técnicas, mas baseadas nas mesmos textos budistas. Então, a ideia é como entender tudo isso. Como que tem tantas diferenças e quais são as diferenças das técnicas. Então, eu fiz uma lista e depois coloquei em categorias. Ok? E essa informação vai ser muito importante a pessoas que querem seguir aprendendo. Ok? Então, o que temos? Podem ser divididos em 3 categorias. Ok? Então, no treino da mente, ou meditação, tem 2 aspectos que nós treinamos. Uma é samatha, o outro é vipassana. Okay? Eu vou dar uma definição disso. E isso é baseada em todos os mestres têm a mesma definição. Samatha é o desenvolvimento da concentração. Okay? Por outro lado, Vipassana é desenvolvimento da sabedoria. Okay? Mas ambos são treino da mente. Okay? Então, o Samatha serve como a base sólida para a Vipassana. Então, quando falamos de treino da mente, é um nível já não de principiantes. Temos que entender como
a prática ou a técnica treina a parte samatha da mente e vipassana da mente. Ok? Para estar bem claro. E esses dois não são totalmente separados, sino que um leva ao outro. E o outro inclui a um. Por exemplo, samatha não inclui a vipassana. Mas vipassana pode chegar a incluir a samatha. Assim. Okay. Então, as técnicas são diferentes da maneira que primeira categoria é praticar as técnicas da samatha e depois, quando essas técnicas são bem praticadas, então mudar a vipassana. Okay. Primeira categoria. Segunda categoria é não começar com samatha, senão com vipassana, diretamente. Mas por natureza ou naturalmente, a samatha se desenvolve no processo. Okay. E o terceiro é uma estratégia de samatha vipassana em equilíbrio. Ok. Essas são as 3 categorias. O mestre Mahasi Sayadaw, ele propõe a vipassana e não enfocar a mente para entrar em estados demasiado profundos da meditação. Ok? Como mantendo a atenção plena. Okay? E o terceiro, que é um equilíbrio entre samatha e vipassana, então envolver 4 posturas mais. Okay? Então, eu falei de 3 categorias em relação a samatha e vipassana. Agora, diferenças na técnica. Okay? Quais são as diferenças, diferentes técnicas? Primeiro, olhos aberto ou fechado. Tem diferença. Okay? Se fosse mais fechado, usualmente são técnicas que enfatizam samatha. E querem diminuir, reduzir o mais distrações possíveis. Okay? E se fosse uma técnica que tem mais que ver com vipassana, então olhos abertos. Okay? Então, inclusive em Chan, escola Chan do budismo chinês, eles não fecham os olhos. E o budismo japonês, que provém do budismo chinês, também fazem isso com a mudra, assim, em vez de assim, ok? Assim, dessa maneira, e os olhos abertos, olhando para frente. Segunda diferença da técnica, respiração. Enfocar em que tipo de respiração. E estou falando de respiração onde sabemos que estamos respirando. Nariz, peito e abdômen. Esses 3. Então, se a ênfase está mais no samatha, então quer que o objeto para a mente seja mais pequeno, mais láser. Então é aqui. Começa uma área mais maior, depois vai, naturalmente vai reduzindo até somente um ponto aqui. Mas se tem ênfase no vipassana, então será aqui, ou peito ou abdômen, e cobre uma área maior. Ou escaneio, sempre escaneando, não parando, sempre em movimento. A mente tem, em vez de somente ficar na respiração da nariz, então toma o corpo inteiro como objeto. Então, escaneia,
para embaixo, depois sobe, assim, e vai para dentro, para fora, diferentes órgãos, assim. Mas não deixar a mente como ficar um lugar, senão que mais limitado ao corpo, não sair do corpo. Tá. Ok, então, olhos, a disposição dos olhos, posição de que tipo de respiração coloca ênfase, e terceiro é postura. Se a ênfase está mais no samatha, então o que acontece? Muito sentado, horas, o mais que pode. Yeah. Okay? E muitas vezes alternam entre sentado e caminhar somente para a circulação, que a fluidez, a circulação do corpo. E depois já sentar de novo. Yeah. Se fosse mais vipassana, então se coloca muita ênfase em caminhada. A caminhada, especialmente caminhada lenta. E sempre como também a meditação em pé, parado, ou sentado, mas não muito longo tempo sentado. Okay? Agora, se é Samatha e Vipassana como assim, equilibrado, assim, então 4 posturas. Caminhando normalmente, caminhando lentamente, estar parado, sentado e, ademais, deitado. Yeah. Então, esse ciclo, sigue o ciclo de posturas, a postura. E então, parte do Vipassana é poder mudar de uma postura a outra sem que a mente muda da concentração, que pode seguir esse processo. Então, isso se pode ser trasladado ou transferido à vida diária. Porque vida diária, usualmente, não estamos sentados o dia inteiro. Estamos falando, caminhando, sentado, parado. Fazemos de tudo. Yeah. Ok. Então, mais ou menos, eu já dei como uma visão panorâmica de todas as possibilidades em categorias. Okay? Então, cada mestre indica diferentes técnicas, de acordo com o quê? Com a preferência dele. Yeah. Então, aqui, o que nós oferecemos no templo é diferentes mestres, que eu considero que vocês devem aprender. Então, eles vêm, ou eu vou fazer retiros, eu trago a técnica. Então, compartilho com vocês. Então, esses anos, eu já ensinei diferentes técnicas. Agora, na meditação, não importa se é Theravada, Mahayana ou Vajrayana, okay? Ou como dos tibetanos, a prática da meditação tem 4 tipos de meditação que chamamos meditação protetoras, ou meditação da proteção da prática. Okay? Número 1 é lembrança do Buda, ou da joia tríplice. É mais uma contemplação, visualização das virtudes do Buda. E também esse refúgio na joia tríplice. Segundo é Anapanasati. Atenção plena na respiração. Okay. Terceiro é Satipatthana. Satipatthana, que é atenção plena aos fundamentos da atenção plena. Corpo, sensações, a mente e qualidades mentais. Okay.
O quarto e o último é a meditação do amor benevolente, Metta Bhavana. Então, cada um é um tipo de Bhavana. Bhavana no Pali significa desenvolvimento da mente. Assim. Ok. Então, tem algo que muitas pessoas falam. Por que eu não posso sentir que quero meditar? Tem pessoas que começam a meditar e gostam. Sentem um alívio. Gosto tanto. Mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sinto nada. Não sinto muito. Então, por que a meditação não pode ser incorporada diariamente, na vida diária? E tem um porquê. Porque a meditação ainda não é parte da vivência. Porque quando alguém estava com muito estresse naquela época, e já medita, aprende meditação e, que diferença! E depois a vida muda, melhora. Eu já posso lidar com muitas coisas. Então, meditação, colocar dentro do armário. Já não precisa. Eu vou praticar quando eu preciso. Meditação não é algo que você pode, de repente, treinar a mente e poder atingir resultados facilmente. É algo que diariamente, é como um costume. Tem que ter rotina. Então, o porquê? Por que não se pode querer isso? Porque a água nunca ferveu. É a água fria. Imagina a mente, é como a prática, é fria. E você esquenta um pouco, sente um alívio e já deixa. Então, vai ferver a água? Não. E você, um pouco, e depois chega a 99 graus e, vou de férias, vou à praia, vou fazer algo. E aí já, deixa aí. Então, a única forma que você pode realmente sentir a vantagem da meditação, como the core, adentro, internamente, é ferver a água. Ou treinar a mente a ter um estado que chamamos que é transmundano, que já não é mundano, já não está controlado pelos sentidos, já não está atrapalhado pelo olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente. Assim, não está atrapalhado pelos sentidos. Por isso, em cada sutra, sutra significa texto budista, indica que é estados do jhana. Jhana é um estado da concentração, absorção, que a mente entra no estado transmundano que sente essa alegria corporal e mental. Ok. Então, aqui, anteriormente, é como repassando algo que eu já expliquei. Mas quero ler isto, é muito lindo. Aí fala, novamente, e este está na Majjhima Nikaya 119. Tem uma tradução ao português. Atenção plena no corpo. Ok? Aí diz, novamente, bhikkhus, um monge, afastado dos prazeres sensuais, afastado das qualidades não hábeis, entra e permanece no primeiro jhana, que é caracterizado pelo pensamento aplicado e sustentado,
como o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Ele permeia e impregna, cobre e preenche o corpo com o êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Não há nada em todo o corpo que não esteja permeado pelo êxtase e felicidade nascidos do afastamento. Então, de repente, sente um alívio, êxtase, felicidade de não ser controlado, dominado pelos sentidos. Então, é uma felicidade corporal que, de acordo com a experiência, é milhares de vezes mais que prazer mundano. Então, se alguém accede a esse estado, o que acontece? Essa memória dessa felicidade corporal, em primeiro jhana, fica na memória vida tras vida. Não se esquece isso. Mas não tem um valor. Não é como um conhecimento vivenciado. Por isso, nos textos falam desses estados. Então, até alguém acessa a esses estados, ainda está como tentando entrar e entender. Ok. Então, eu não vou ler todos os 4 jhanas, mas só o primeiro. Então, o segundo jhana é não somente corporal, sino mental também. Corporal e mental com esta felicidade e êxtase. É um rupto, não? Rapture. Uma ruptura. Sim, quase vulcânico adentro. Essa sensação. Erupção vulcânica adentro imagina cada célula do corpo permeando a felicidade corporal. Essa sutileza essa tranquilidade. E isso se converte a também mental. E no terceiro, desaparece todo o êxtase e só permeia essa tranquilidade. E o quarto é totalmente equanimidade corporal e mental. Assim. Ok. Isso é sempre descrito nos textos. Ok. Agora, eu acho que vocês me estão... eu tenho suas atenções sobre isso. Então, vou confundir você ainda mais agora. Jhana não somente um tipo de jhana. Jhana tem 4 estados e chama pré-estados. O que significa? Primeiro jhana, entrar no jhana, primeiro jhana, sair do primeiro jhana, entrar no segundo jhana, segundo jhana, entrada segundo jhana, ficando do segundo jhana, depois assim, até 4. Ok? Mas só, isso está chamando de, isso tem que ver com como chama? A sequência do jhana, de primeiro a 4. Mas jhana tem 2 tipos. Samatha jhana e Vipassana jhana. Mais informação. Ok, então, o que é isso? Então, eu tenho uma explicação do mestre Pandita sobre esse tema. Ele falou assim, isto está em espanhol, eu vou tentar traduzir a português. Existem 2 tipos de jhana, Samatha jhana e Vipassana jhana. Okay?
Alguns de vocês podem ler sobre Samatayana. Então, o que eu li sobre nos textos em contemplação do corpo, isso tem que ver com Samatayana. Ok? Porque os textos, quando falam de Samatayana, depois falam de como de Samatayana entrar em Vipassanayana. Ok? Então, mas os textos não falam assim, Samatayana, Vipassanayana, não. Consideram Vipassanayana como parte do insight. Ok? Então aqui fala Samatayana e Vipassanayana. Ok? Samatayana, que é? É a concentração pura. Consciência fixa de um só objeto, ok? Uma imagem mental, ok? A mente enfoca nesse objeto sem mover, sem mudar, fica e permanece, ok? E então, devido a essa imobilidade, sem mover ou sem mudar, o que acontece? A mente desenvolve um estado muito pacífico, tranquilo, concentrado e permanece aí. Ok? Então, Samatayana, através do Samatayana não se pode liberar. É somente uma força da concentração. Então, vocês sabem do samurai. Quem assistiu um filme do Japão, esse samurai, champara, assim, com esse, como chama? Sabe, right? Assim. Okay? Vocês já visto? Então, como eles praticam? Eles praticam samatha. Como o corpo, sabe, e corpo, mente unido, não sabe, e aí já toda a força se concentra em esse contato ao objeto para cortar. Mas eles praticam com, como é? Somente com bambu e também com tatami. Coisas que agrupam coisas secas e aí cortam. E imagina uma pessoa. E, inclusive, quando vão à batalha, à guerra, cortam pensando que todos os inimigos são objetos. Isso é samatha. Samatha é puramente concentração. Agora, que é Vipassana? Então, se o samurai não somente pratica Samatha Jhana, sino que também pode praticar Vipassana, então não pode cortar outro humano olhando esse sofrimento e não sentir nada. Não. Vai ser impossível fazer isso. Por isso, a prática é somente limitado a Samatha. E lembra, é muito importante entender que desse samatha, enfocar a mente não nos libera do mundo, do samsara. Não nos libera do ciclo do nascimento e morte. Precisa vipassana. Então, o que é vipassana jhana? Que aqui diz. Vipassana jhana permite que a mente se pode mudar livremente de um objeto a outro, okay? Mantendo enfocado nas características da impermanência, sofrimento e ausência do eu, não eu, ok? Vipassana jhana também implica que a mente pode enfocar na alegria do Nibbana. Então,
observando a impermanência, entendendo a impermanência, mas não é como um conhecimento, é através da observação, podendo ver cada pensamento surge, cessa, surge, cessa, cada movimento surge e cessa. Então, essa vivência, esse experimento, essa experiência, sente que entendo agora como funciona samsara, essa existência, o que nasce, que vai surgir, o que nasce vai envelhecer, vai adoecer e vai morrer. E já esse processo é já como entendido, assim. Então, em lugar de tranquilidade e absorção que é objetivo dos praticantes de Samatha Jhana, então, para Vipassana Jhana, sim, tem concentração a certo nível, mas muito mais importante é a sabedoria, a observação da verdade universal, da impermanência, sofrimento e não eu. Okay? Isso é a diferença entre esses dois. Yeah. Agora, quando nós praticamos Anapanasati e somente concentrando na respiração, o que acontece? Nossa mente se enfoca e permanecemos observando a respiração. Mas muitas vezes, nossa mente, por sutileza da respiração, a mente sente como uma alegria, uma felicidade, e em vez de enfocar na impermanência da respiração, que é Vipassana, o que fazemos? Isso sente muito boa. E aí, já em vez de Samatha Vipassana, mantendo em Samatha. E isso não é o objetivo da meditação budista. A ideia é poder entender nossa existência e acessar essa informação da verdade universal. E poder aprender a não repetidamente, como uma loucura, sofrer as coisas, sentimento que não precisamos sofrer. Isso é a grande diferença, okay, entre Samatha e Vipassana. Okay. E aqui eu quero falar de Mestre Upandita fala de conhecimento direito ou insight, intuição, que é intuição conectado com a verdade universal, que é impermanência, sofrimento e não eu. Okay? E aqui ela fala, muitas pessoas hoje foram educados desde jardim de infante para utilizar intelecto e sempre para buscar motivos ou porquê do todo. Okay. Mas desafortunadamente esse tipo de investigação intelectual é inapropriada para a meditação. Porque você está meditando, em vez de trabalhar a técnica, está pensando, estou meditando, por que estou meditando? Isto o que vai fazer? Como é isto? Assim, então, muito barulho. A ideia é trabalhar a técnica, seja a respiração no nariz ou abdômen. E somente observar, objetivamente observar esse processo. E calmar todas as coisas intelectuais na cabeça. Ok? Então, a forma que fomos educados hoje
ou treinados a mente é intelectualizar tudo, conceitualizar tudo. Yeah. E isso, na prática da meditação, tem que aprender a calmar ou fechar esse como é? Faucet, a torneira dos pensamentos, os advogados da mente, sempre brigando adentro. Yeah. E ninguém engana o argumento. Okay? E aí, continua. O aprendizado intelectual e o conhecimento é só um dos dois tipos de aprendizado. Ok? E aí, na meditação, o conhecimento e aprendizado é direto e intuitivo. Ok? Então, examinamos as realidades últimas diretamente. Observar sem pensar. Meramente colocar na mente nessa ação de abdômen não importa quanto sutil você é, mas não colocar que passou, porque não é tão mais notável, então faz isso. Não. Isso não é observar. Isso não é observar objetivamente. Observar objetivamente é deixar o processo natural e olhar, observar, acompanhar. E nesse processo vai entendendo, surge, cessa. Surge, cessa. Porque essa coisa de respirar é algo tão subconsciente que tem um ritmo. Então você tem que... O que estamos observando não é somente isto. O que estamos tentando de chegar é o porquê que isto está sucedendo. Qual é o pensamento mais sutil na mente que está controlando esta coisa? E poder, inclusive, ver o pensamento surgir e cessar. Surgir e cessar. Okay. Então, essa é a forma de desenvolver ou alcançar a compreensão e a sabedoria. Ok? Relacionado com a impermanência. Estamos falando de o que queremos observar em nosso corpo e durante a meditação. A impermanência do todo. A imperfeição dessa existência, como é. Porque muda e muda para que fim? Para data de vencimento. Se me entende? Então, esse é o porquê. Esse apego a tudo e como desapegar nesse processo. Então, a prática da meditação, nós temos que tentar de esquentar a água. Então, a melhor forma, sabe o que é? Fazer retiros. Retiro, o que significa? Você vai a um lugar, fica aí, não tem nada na casa, da casa que nada familiar. Okay? E você está aí, corpo, mente e para trabalhar. Então, de dia à noite, inclusive dormindo, você está trabalhando, observando o corpo e a respiração.
de acordo com os textos. O Buda sempre fala 7 dias, 7 semanas, 7 anos. Tá? E seguramente nos liberamos. Então, vocês têm que, mesmo que não tenham oportunidade para fazer um retiro agora, mas vocês têm que preparar para poder fazê-lo um dia, uma vez, e várias vezes, para poder ferver essa água e para poder atingir esses estados. Ok. Então, mais ou menos, somente queria falar disto, essa informação que dá muita confusão ou é esclarecedor